Inteligência artificial deixou de ser um diferencial nas empresas. Já é uma grande realidade. E quem sai na frente acaba tendo decisões melhores e se torna mais competitivo. Esse é o TheCast, o podcast oficial da TheCast Capital. Um espaço para a gente falar sobre pessoas, processos, negócios e resultado. Esse é o segundo episódio, um episódio muito especial, onde a gente está trazendo hoje um convidado também muito especial, que vai falar e vai trazer aqui insights e a experiência dele, principalmente a experiência dele em inteligência artificial e a tecnologia, que está tão presente hoje já dentro das empresas. Mas a gente vai desmistificar um pouco esse tema aqui, e eu já vou passar a palavra aqui para ele se apresentar. Está comigo aqui o Natan. Natan também vai se apresentar aqui. Então, eu já vou passar a palavra aqui para o Valdemar Roberti, que vai nos abrilhantar hoje aqui no episódio com a sua experiência. Tudo bem, Valdemar? Tudo bem, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Me apresentando em 30 segundos, eu tenho formação, minha base da minha formação é em engenharia de software. Trabalhei na VEG com engenharia de software por 23 anos. Ao longo dos últimos 10, 15 anos da minha carreira, tenho trabalhado com inteligência artificial e planejamento estratégico. E acho que hoje a gente vai abordar um pouquinho por que essas duas coisas estão muito conectadas hoje, né? E nos últimos 5 anos tenho trabalhado de forma consultiva com várias empresas aqui da nossa região, com planejamento estratégico, tanto olhando para a tecnologia quanto olhando para a estratégia de negócio. Atuo também recentemente como conselheiro no Grupo Agricopel e atuo como advisor em várias outras empresas aqui da região. Perfeito. Que currículo, hein, Natan? Pois é. Não, Valdemar, nosso parceiro aí de longa data, né? E acredito que com certeza hoje vai ter assunto bem interessante para todo mundo para sair daquela ideia da IA que às vezes parece que faz tudo, mas a gente não consegue implementar de fato, justamente porque falta essa Sim. peça, essa ligação do planejamento estratégico junto, né? E como o Valdemar já bem falou, vamos explorar esse assunto para deixar todo mundo mais claro quanto a isso e conseguir melhorar bastante aí os seus resultados, aí, a sua implementação no dia a dia, porque realmente é um diferencial, é algo que precisa ser buscado o quanto antes, né? Bora lá. Perfeito, perfeito. Valdemar, para a gente dar início, então, a IA ela está muito atrelada a um processo bem estruturado. Então, teoricamente, uma IA sem um processo, ela se torna um custo. E na prática, como é que você enxerga essa estruturação do processo? Ela de fato precisa ter uma estruturação antes? Ou implanta uma IA e depois, no meio do caminho, você define o que Sim. fazer? Essa é uma questão muito interessante. Há 15 anos atrás, quando a gente começou a tratar esse tema na VEG, era frequente gerente de fábrica chegar lá na TI, na minha equipe, e perguntar: Valdemar, preciso implantar IA. Tá bom? O que você precisa resolver? Não, eu preciso implantar IA. Mas para resolver o quê? E aí a conversa normalmente entrava num loop, né? Então o primeiro passo, mas isso 15 anos atrás, quando ninguém falava desse negócio e era muito novo, né? Então o primeiro passo é entender o problema que se quer resolver. A gente tem sido inundado por muita informação e às vezes até desinformação. Quase todo o material que você vê hoje em publicação fala de IA. E boa parte dele é absolutamente inútil, porque só está colocando um prefixo de IA para tentar gourmetizar alguma coisa que talvez até seja relevante, mas está querendo pegar o gancho nesse trend topic que está Perfeito. sendo muito Ir forte. na onda. Indo na onda. Por mais que IA seja uma tendência, né, mas a onda do ponto de vista de marketing. Se você quer dar um primeiro passo para a adoção de IA, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, os processos da empresa precisam estar muito claros. E se os processos estiverem claros, você vai saber onde estão os seus problemas. E aí, quando você souber dos seus problemas, você pode eventualmente encontrar IA como uma solução para esse problema ou parte da solução para esse problema. Mas, em paralelo a olhar para os processos, você precisa começar a aprender sobre, não só sobre IA, sobre tudo que tem a ver com solucionar problemas.
Tem uma palestra que eu dou em algumas empresas que às vezes eu falo que um if bem feito é melhor do que uma IA. If é uma instrução de código quando a gente coloca num programa, um desvio condicional. Se tiver branco aqui, faz aquilo, né? E isso a gente programa muito rapidamente. Para construir um modelo de IA para fazer isso, você vai gastar muita grana. E a IA fica cara. A IA é solução para o problema certo. Se você não souber qual é o problema e não souber quais são as formas de resolver aquele problema, IA pode ser uma solução cara demais. De outro lado, segundo ponto é aprender. E aprender, entende para que serve IA. A IA vai automatizar a resposta dos meus e-mails. Gente do céu. O que acontece é que tem gente que é prolixa. Vou responder um e-mail e escrevo uma carta. Daí a pessoa que está do outro lado não tem nem tempo para ler isso tudo, daí vai usar uma IA para resumir. Mas aí eu quero melhorar o meu argumento, eu vou usar uma IA para crescer mais esse e-mail, mais argumento. E lá do outro lado a pessoa... Percebe? O problema não é como eu uso a IA para isso. O problema é, poxa, eu preciso comunicar de maneira mais simples. E, eventualmente, um curso de comunicação, de objetividade, uma mudança de postura resolve. Não preciso de uma IA para escrever meus e-mails, entende? Esse é só um exemplo. Mas pegando logística, né? A Agricopel recentemente implementou uma solução de IA na logística. Problema grave de logística. Eu tenho um processo onde eu vou planejar a distribuição dos meus fretes. Tenho 100, 200, 300 caminhões e tenho 600, 700 entregas para fazer no dia. Qual caminhão vai para onde? Quais são as melhores rotas? Qual rota é a mais otimizada para economizar custo, para entregar mais rápido, para usar melhor a frota? E os motoristas, e para todo mundo ter um resultado melhor. Então, dentro deste processo de planejamento, toda transportadora faz isso, toda distribuidora faz isso. Tem pessoas que às vezes sabem muito bem as rotas, né? Mas se eu colocar um sistema para analisar no detalhe, colocar matemática, isso pode melhorar 10, 20, 30, 40%. Sem O dúvida. teu planejamento, a utilização, a tua eficiência. E aí sim, IA é uma solução adequada para aquele problema de otimização de eficiência de um processo conhecido que tem ineficiências que precisam ser resolvidas. Então, uma dúvida até que eu tenho, acredito que boa parte do público também vai ter, ou acaba se deparando com isso no dia a dia, ok, né? Ficou bem claro que a gente tem que entender mais qual é o problema para daí entender que a IA ela vai ser útil naquela questão, né? Para achar uma solução ideal. Mas agora, nesse início de implementações e de buscar essas soluções com IA, eu devo focar mais no processo que eu já tenho e que vamos dizer que o ser humano faz, né? E fazer com que a IA replique ele, ou existe talvez algum raciocínio diferente, alguma lógica, entender como é que a IA funciona para daí adequar também um pouco do processo para ele. Acho que é uma coisa, é a outra, é um meio termo entre os dois. Qual que seria a recomendação, principalmente para quem está começando a aplicar agora, né? Excelente pergunta, Natan. E eu dou exemplo com impressão 3D. Vocês devem lembrar, uns 15, 20 anos atrás, nasciam as primeiras impressoras 3D e uns 10 anos atrás já dava para comprar na Shopee, né? E os engenheiros, e eu trabalhei com muitos engenheiros na VEG por muito tempo, minha formação é engenharia de software também, mas o engenheiro, ele continua pensando da mesma forma para uma forma completamente nova de fabricar uma peça. Se ele continua, eu vou pegar o exemplo do motor elétrico, né? Se ele continuar pensando na carcaça do motor, que é algo fundido e depois usinado, né? Se ele continuar pensando na geometria da carcaça da mesma forma como ele aprendeu na faculdade, a impressora 3D não vai ajudar absolutamente em nada. Agora, se ele pensar numa geometria completamente diferente, muito mais eficiente, muito mais robusta, usando muito menos material, só que impossível de fundir ou impossível de usinar, mas possível de imprimir, aí ele vai conseguir juntar o melhor da tecnologia com o melhor da aplicação prática. A gente tem feito a mesma coisa com IA, só que a impressora 3D é concreta, é mais fácil de perceber, né? Se vocês já viram, tem ligas metálicas que você pode fazer uma bola de liga metálica que quica, porque a geometria é absolutamente diferente de uma peça fundida ou usinada. Quando a gente vai para IA, é a mesma coisa. Poxa, eu posso fazer um relatório que resolve uma situação. E a gente está acostumado a fazer BI, relatório, análise tradicional, olhando para o retrovisor.
Se para a mesma análise, vamos pegar a análise de crédito de cliente, né, que é um contexto bem interessante para vocês. Uma das primeiras coisas que se fez com inteligência artificial lá em 1980 foram algoritmos de previsão, como eu vou saber se o cliente tem chance de pagar ou não aquilo ali. E aí não é fazendo um relatório dos últimos pagamentos que ele fez, não é fazer uma avaliação de patrimônio dele, é cruzar muitas variáveis, e o pulo do gato está aí, quais são as variáveis que eu preciso cruzar, para colocar nos algoritmos de projeção, para daí eu analisar qual é a probabilidade de eu ter uma inadimplência ou não, qual é a chance de eu dar mais crédito ou menos para o cliente A, B ou C, né? O ponto é que se a gente continua olhando para as mesmas variáveis, né, que via de regra é o histórico de pagamento, se o nome dele está sujo na praça, tem Serasa, não tem, se ele tem empenhado alguma coisa. Essa é a visão, um pensamento anos 90, eu chamo, né? Eu preciso me libertar do pensamento anos 90 e começar a pensar em outras possibilidades. Poxa, mas esse cara pede crédito sempre no dia 30 do mês. Os outros clientes que pedem crédito no dia 30 do mês, tem algum padrão para descobrir aí? E aí o algoritmo pode analisar dezenas de milhares ou milhões de registros para procurar padrões. E aí é muito boa nisso, coisa que a gente não consegue. Vou avaliar 200, 300, 400 variáveis para fazer análise de crédito de cliente. Com IA é possível. Um humano vai olhar meia dúzia de variável. Então, pensar diferente é fundamental para a gente usar poder que a IA pode nos trazer. E aí conecto com o ChatGPT. Se a gente usar ChatGPT, que é uma IA, né, por mais que seja simples, né, pensando na possibilidade de IA, o ChatGPT é simples. Mas se eu olhar para o ChatGPT como um Google, é pensamento de anos 90, usando a ferramenta de 2024, 2025, 2026, né? Então eu tenho que pensar diferente, cara. Eu tenho que olhar para ele como alguém, primeiro, que não tem a verdade absoluta, olhar crítico, mas alguém com quem eu vou ter uma conversa. É uma ferramenta de conversa, não é uma ferramenta de pesquisa. Ferramenta de pesquisa é o Google. Lógico, hoje tem ferramentas de pesquisa de IA também que também ajudam, né? Mas eu tenho que pensar diferente. Se eu continuar pensando da mesma forma, eu vou ter uma solução cara para um problema que talvez não vá ser resolvido da melhor forma. Perfeito, Valdemar, perfeito. Entrando um pouquinho nessa linha de dados, aqui é muito importante, né? Os dados, eu até recentemente li uma matéria que os dados é o novo petróleo, né? É a nova fonte aí de receitas, né? E se a base de dados da empresa é ruim, ela de fato tem problemas ali, não tem, é desorganizada, pouco confiável. Nesse caso, a IA ela vai ajudar, vai acelerar ou vai, na verdade, ajudar a tomar decisões equivocadas? Como é que fica quando a gente fala de dados? Sim. A analogia com o petróleo é boa, por mais que tem muita gente publicando aí que não tem nada a ver com petróleo, não sei o quê. A mídia, de maneira geral, e os especialistas de Instagram, eles inventam termos para ganhar clique, né? E hoje a gente precisa ficar muito atento para não dar bola para especialista de Instagram. Esses dias, inclusive, perguntaram para mim por que você não publica mais? Eu falei, cara, tem tanta gente publicando tanta bobagem que se eu for publicar e falar alguma coisa diferente, talvez o pessoal vai achar que eu estou falando errado. Então, eu converso com meus clientes, né? E eventualmente quando sou convidado para algum evento como esse. Mas se você já pegou o petróleo na mão, você vai ver a meleca que é. Eu tive um professor na escola técnica que era engenheiro de petróleo. E ele tinha amostras, né? Era bacana. Não sai da mão por nada. É uma desgraça completa. Então a analogia dos dados com petróleo é excelente. Só que as pessoas só olham o valor monetário do petróleo. Mas os dados são bagunçados, lambuzados. Se você for fazer uma análise, pede para 5 pessoas diferentes na empresa que nunca tenham feito isso, mas que tenham uma noção boa para fazer uma análise do último mês, qual foi o faturamento líquido. Você vai ter 5 números diferentes. Por quê? Existem muitos conceitos aí no meio, muitas formas de juntar os dados para chegar naquele indicador e a empresa vai ter que decidir qual é a forma de eu calcular exatamente para chegar lá no centavo, né? Então, precisa desenvolver uma capacidade de preparar, coletar primeiro esses dados. Porque antigamente a gente tinha um grande sistema ERP. Hoje em dia a gente tem, no mínimo, né, o ERP, um CRM, uma instituição financeira vai ter uma ferramenta especialista de crédito, você vai ter outras ferramentas de mercado, relatórios, enfim, você tem um monte de informação.
indústrias têm lá o MES para o chão de fábrica, tem o WMS para o estoque, Então a gente tem muitos sistemas, muitas fontes. Então primeiro você tem que ter uma capacidade de extrair os dados dessas diferentes fontes. Depois você tem que ter uma capacidade de preparar esses dados para sincronizar eles. Não raro, no CRM, para ser simples, né? O código do cliente no CRM tem 10 dígitos e no RP tem 5 dígitos. Você já começa por aí. Como que eu cruzo esse negócio, né? Não, vou cruzar pelo CNPJ. Não, mas eu tenho um cliente que tem 10 CNPJ, tem outro cliente que tem 5 CNPJ. Qual que vale? Então, nunca precisamos fazer isso antes, porque a gente resolveu com os relatórios, né? Então, a gente precisa ter essa capacidade de preparar os dados, né? E depois, eu preciso decidir quais dados vão me dar resposta para perguntas estratégicas. Porque senão, eu vou trabalhar um monte para ter um BI melhor. Não que ter BI melhor seja ruim. Ter BI melhor é bom. Mas quando eu penso em usar para inteligência artificial, eu preciso ter uma variedade de dados, um volume de dados, eles têm que estar numa qualidade adequada e têm que me guiar para decisões. Então, quando a gente fala do termo, por exemplo, data lake, eu não vou fazer um data lake com todos os dados da minha empresa, por mais que essa é a ideia que os especialistas do LinkedIn trazem. Não, toma todos os dados aqui para dentro do meu data lake e tudo está resolvido. Você vai olhar, poxa, tem um cliente meu, por exemplo, que está construindo um data lake, ele olhou exclusivamente para a área comercial. Ó, nós precisamos melhorar as decisões na área comercial. Então vamos extrair os dados do CRM, os dados do RP que tem a ver com comercial, e aí inclui preço, inclui informação, configuração de produto, estoque, porque o comercial precisa dessas coisas, que normalmente estão no RP. Ah, preciso de dados do sistema de distribuição logística para saber, poxa, quem chegou o frete atrasado, quem não atrasou, para ver como é que está esse meu cliente, o humor dele e tal. Então, pega as informações para aquele propósito específico, comercial, por exemplo, e aí trabalha elas, extrai, prepara e transforma isso em um data lake direcionado para uma solução que deve ser possível construir uma IA em cima dela, para ver o que eu vou vender para o Natan, o que eu vou deixar de vender, qual é o preço, qual é o desconto, que são coisas que o vendedor às vezes tem no feeling, mas o algoritmo vai ser melhor quando ele tiver os dados adequados para trabalhar em cima. Perfeito. Muito bom, muito bom. De fato, a gente fala, quando a gente fala de dados, e o que tu está trazendo para nós, literalmente é você... Porque se você não tem essa estruturação, se você não tem essa organização, nenhuma IA vai ser eficiente, Não digamos vai. assim, né? IA não limpa bagunça. Isso é muito Perfeito. Acho importante. que esse é um ponto muito importante. Que Eu as já pessoas vi. acham que é isso, né? Eu vou implantar, vai limpar bagunça, literalmente, né? Se você subir uma planilha de DRE para uma IA generativa analisar, mas se os conceitos dela não estiverem adequados, se os indicadores não estiverem certos, se os dados não estiverem certos, se você ignorou uma unidade de negócio, trouxe um CNPJ que está sobre uma situação tributária diferente né, tem um filial em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, trouxe as 3 primeiras planilhas, a IA não vai te levar para a decisão correta. Então, esse trabalho, conhecer IA é muito difícil. E aí as pessoas botam muito esforço aí. Mas não é aí o maior esforço. Há um esforço aí. Mas o maior esforço é na estruturação de processos, na estruturação dos dados. E aí eu tomo como exemplo outro cliente, a Lunelli. Faz 2 anos já que eu ajudo eles e estamos criando lá um time especializado em automação de processos com robôs, RPA. Sabe qual é a coisa que eles mais fazem? Revisão de processos. Por mais que implementar o robô é uma parte importante do trabalho, e é o robô que vai executar a tarefa de maneira automatizada e muito mais rápido que a pessoa, mas para colocar um robô a rodar o processo, às vezes eu preciso pôr 3 áreas diferentes na sala para decidir, gente, vocês fazem assim, vocês fazem assim, vocês fazem assim. Ó, vamos decidir qual é o melhor jeito, e isso às vezes demora semanas, não dias. E depois de decidir o melhor jeito, as exceções, os padrões dentro desse processo, dentro daqueles dados, daí traz para dentro, bota um robô com ou sem IA, ok?
Quando é só repetir a mesma tarefa, não preciso de IA, ok? Quando eu preciso tomar decisões que uma pessoa talvez precisaria tomar, preciso construir um modelo de decisão, daí você bota um robozinho com IA, então um robô sem IA é bem mais barato. O com IA, ele acaba sendo barato para aplicação, porque eu evito de uma pessoa ter que executar aquilo, né? Mas de cada 100 robôs que tem lá, uns 80, 85 não tem IA e uns 10, 15 tem IA. Então, isso também é importante falar. Mas aquele time é um exemplo típico. Eles gastam a maior parte do tempo deles olhando para processo e discutindo com os times sobre os dados, sobre as tarefas que têm que ser feitas, para depois botar o robô e botar IA. Eu acho que essa é uma tendência ah, clara para o futuro aí, médio e longo prazo, né? De realmente o trabalho humano ele está muito mais dedicado à criatividade e entender realmente quais são os problemas que eles estão buscando solução, né? E muito menos sobre gerar o relatório, sobre ah, clicar nos botões em si, né? Só que realmente dá trabalho, tem que entender o conceito por trás daquele processo, tem que entender o porquê tá fazendo as coisas, né? E essa realmente acho que é uma mudança de mindset muito importante pro empreendedor, pros líderes, para todos os colaboradores aí nas empresas hoje em dia, que realmente prestar atenção em como é que está o seu próprio mindset, né? Se está focado em fazer o que tem que ser feito da forma que é feita hoje, ou você está entendendo o que está acontecendo ali e se perguntando de vez em quando se não poderia estar sendo feito de uma forma um pouquinho mais otimizada, um pouquinho melhor, né? Isso, claro, não é novidade para ninguém, sempre foi assim, mas agora com essa questão da inteligência artificial cada vez mais acessível, crescendo cada dia mais, eu acho que isso vem se tornando cada vez mais relevante, mais importante para a estratégia da empresa mesmo, né? Ter pessoas com esse pensamento de entender o que realmente eu estou fazendo, o porquê daquilo, né? Não só decorar um processo passo a passo, né? Sim. E é bem interessante. Tá acabando o SXSW essa semana. Um dos temas principais do SXSW, eu não pude estar lá esse ano que vem eu me comprometi aí, mas esse ano ainda não deu. Um dos temas principais esse ano foi o papel do humano na era de IA. E consenso, assim, mais de 80% das apresentações, a turma estava tocando muito no ponto da criatividade. E a gente é criado desde pequenininho para, olha, não sobe aí porque você vai se machucar, cuida porque você vai quebrar. A gente tem a nossa criatividade tolhida desde pequeno. Então, quando a gente fala de desenvolver esse mindset de pensar fora da caixa e ficar fora da caixa, olhar diferente para as coisas, né? É o que a gente precisa trabalhar muito nas nossas empresas, porque não é natural da gente. Por mais que você tenha dito, parece que tá batido, não tá batido. O que mais a gente vê nas empresas é as pessoas executando um processo de cabeça baixa, sem discutir se aquilo precisa ser feito ou não. Tem um cliente que me fez o pagamento da primeira parcela de um projeto antes de eu fazer o faturamento. Falei, gente, como é que é? Não, mas é que nós combinamos. Calma lá. Ninguém levantou a mão e perguntou, tá, mas eu vou fazer o pagamento sem ter a nota fiscal? Ninguém levantou a mão, por quê? Dentro daquela cultura, há um negócio, o CEO falou, faz. E sempre foi assim, né? Não E vamos aí, a mudar. primeira reunião com o time foi, gente, vamos derrubar essas paredes aqui. Não é por aí, todo mundo aqui tem que ter visão crítica. E a gente tá fazendo um projeto com a Condor bem bacana, que é justamente colocar analistas na sala e dizer, gente, vocês são analista ou não? Analista analisa. O que vocês estão analisando na última semana? Muito interessante, um projeto assim de formação dessa turma para aprender a fazer pergunta, começar a ir para fora da caixa, para daí eu ir para os dados, para daí ir para IA, para daí eu conseguir fazer resultado de verdade e não só implantar IA para o chefe ver. Exatamente. Perfeito, Valdemar. Eu quero voltar rapidamente quando a gente falou sobre análise de crédito, que é bem pertinente ao nosso segmento, ao nosso negócio. Na sua visão, a IA ela é a ferramenta para embasar a tomada de decisão humana ou ela já vai analisar, já vai fazer esse processo e também já tomar essa decisão?
Como é que você vê essa questão? Se vai haver essa substituição, digamos assim, né? Sim. Polêmico, hein? Não, isso é ótimo, porque eu trabalho muito com análise de futuro e tendência, e a tendência é que as coisas estejam cada vez mais misturadas, é cada vez mais e cada vez menos ou, né? Vai haver um contexto em que a IA pode tomar a decisão sozinha sobre análise de crédito. E vai haver outro contexto em que a IA não pode tomar sozinha a decisão sobre análise de crédito. Por isso que a gente precisa desenvolver nos nossos times um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre o que pode e o que não pode ser feito, depois do que pode e não pode, o que deve e o que não deve ser feito. E vamos tomar, por exemplo, eu não sei como é o ticket médio dos clientes de vocês, mas imagine que o ticket médio seja R$ 10.000, ok? Uma análise de crédito de R$ 500 certamente será aprovada automaticamente por uma IA. Deve haver um nível de risco baixo, em que estrategicamente vai se decidir o balanço risco-retorno. Se eu tenho 10 análises de crédito de R$ 500 para analisar e uma de 10 mil, certamente você vai querer que o teu analista analise aquela de 10 mil e deixe a IA resolver as de 500, com um sistema de controle ao redor disso, né? Parâmetros bem estabelecidos, avaliação se aquilo está dando certo ou está dando errado, e à medida que estiver dando mais certo ou mais errado, você vai ajustando esses parâmetros. Quando a gente fala de solução de IA, a gente não está falando de um sistema que eu escrevi e nunca mais vou mexer. Isso é muito importante. Eu estou falando de um sistema que vai ser continuamente aperfeiçoado. Então, quando uma área de crédito adota uma solução de IA, ela já vai ter que ter um coach para essa, né, um mentor, um trainer, um personal trainer para essa IA, porque vai precisar ajustar parâmetros. Você pode iniciar com 500 com liberação automática, com 1.000 liberação semiautomática e com 5.000 uma sugestão de liberação que vai passar para uma pessoa. E acima de 5.000, uma pessoa sempre vai analisar, por exemplo, né? Então você vai ter que olhar de novo, para o seu processo, olhar para os seus clientes, para o seu contexto e avaliar onde é que você põe a régua, como é que você configura isso e à medida que vai andando, você vai melhorando e ajustando melhor esses parâmetros. Isso serve para todos os cenários. Para análise de crédito é um, para transportes, que a gente falou da Agricopel é a mesma coisa, lá do todos os cenários. É um contínuo ajustar para ser cada vez mais eficiente. Perfeito, aprendi legal agora Gostei muito dessa parte a gente tem que deixar de ficar se perguntando se é ou um ou outro, Sim. né? E entender o caso mesmo, entender o que tu tá tentando resolver, né? Como a gente falou antes. E entender que às vezes é ou e às vezes é e, né? Sim. Cada vez mais e. Uhum. Muito legal. Muito bom, muito bom. Valdemar, o que mais trava hoje na adesão à IA? A própria tecnologia ou a cultura? Pessoas. A gente falou um pouquinho aqui de pessoas, né? E aí, como é que você enxerga isso? Ótimo. A gente normalmente tem medo do que a gente não conhece. As pessoas que são mais dadas a risco, os empreendedores, eles querem assumir o risco cada vez mais rápido. E a gente tem uma mistura muito grande de o empreendedor que quer gerar resultado com essa tecnologia nova e as pessoas que estão com medo de serem substituídas, perderem seu trabalho, perder o seu rendimento em virtude de uma tecnologia que possa estar vindo aí para substituir. Primeiro, tem um dado muito interessante. Ontem, inclusive, num evento que teve aqui em Jaraguá, um palestrante estava falando, botou na tela bem grande, para cada um emprego que a IA elimina, nascem 2,6 novos empregos. Olha que interessante isso. Para cada um emprego que a IA elimina, nascem 2,6 novos empregos. O que acontece? O nível de competência é diferente. E isso tende a continuar assim por bastante tempo. Então, aquela pessoa que digitava a nota fiscal, por exemplo, eu espero que nenhum dos nossos ouvintes tenha alguém ainda digitando nota fiscal, pelo amor de Deus, está muito maduro já. Aquela pessoa que digitava nota fiscal está fazendo outra coisa hoje. De repente, é a pessoa que está configurando a IA para análise de crédito. Okay? Ou é a pessoa que está analisando como que está o contexto fiscal da empresa para avaliar eventuais recuperações de tributos, né? Então, muda o nível de conhecimento, mas os empregos permanecem, né? E
dentro desse contexto, o primeiro movimento que você tem que fazer é para a cultura. E a primeira pergunta é: a pessoa pode questionar coisa nessa empresa? Começa por aí. Se é uma empresa, e eu não estou questionando o jeito de cada um tocar o seu negócio, mas se eu quero que as pessoas estejam abertas a um mundo de negócio onde eu tenho um algoritmo, eventualmente como um copiloto, trabalhando do lado, ou substituindo nas tarefas que são mais braçais e que não são prazerosas de executar, eu tenho que abrir essa cultura. Se eu quero isso, eu preciso abrir essa cultura para que as pessoas estejam abertas a falar o que pensam, a questionar o status quo, a propor mudança de processo, a propor adoção de tecnologia. Agora, se em 2026 eu ainda tenho que, para eu aprovar, essas últimas semanas tem saído algumas soluções de AI que é melhor você comprar um computador à parte e deixá-lo num computador à parte, né? Não instala no seu computador. Se eu preciso passar por um processo de 3 meses para comprar um computador à parte, para eu testar um EA, vamos lá, tem alguma coisa errada? Pois é. A cultura não é só o que a pessoa está pensando, tem cultura no processo. Tem um monte de empresa que falam: nós usamos squads aqui, nós temos squads, vocês já devem ter ouvido isso, né? Aí eu pergunto: bacana, vocês usam o modelo Spotify? Aí a pessoa: o quê? Ela nem sabe que uma squad está dentro de um modelo de gestão que foi implementado pelo Spotify há 10, 15 anos, e é um modelo de gestão que carrega uma cultura onde, se quebrou o teu notebook, você vai ali na prateleira e pega um novo. Eu quero um telefone da Samsung, eu compro da Samsung. Eu quero um da Apple, eu compro da Apple. E vai vir no meu centro de custo e tá tudo certo. Né? E há controles para que eu não compre um toda semana. E há liberdade para que eu possa fazer e entregar o meu resultado. Então, existem muitos elementos de cultura que precisam ser ajustados, né? E um outro exemplo muito interessante é: o diretor quer, no BI, na análise de sistemas de informações gerenciais mensais, ele quer receber um caderno com todos os indicadores da empresa. Mas a secretária vai lá e grifa para ele a página 42, parágrafo 2, a página 66, lá no final da página. E ele só abre aquelas duas páginas. E ele faz isso há 30 anos. Percebe? Essas pequenas coisas dizem muito sobre a cultura de uma empresa. E isso serve como âncora para travar o processo de adoção de qualquer coisa. Não é só inteligência artificial. Perfeito. Porque inteligência artificial também é uma tecnologia das muitas que já vivemos. Quem nunca pensou: pô, agora minha empresa tem que vender na internet? Quantas empresas deram certo vendendo na internet? É a tecnologia que associa a comportamento, a estratégia, a processo. Tem empresas que até hoje estão penando para ficar no 0 a 0 no online. Por quê? Porque não tem estratégia, não tem processo. O que eu quero com aquele e-commerce? Ah, não tem que ter. E nós estamos indo na linha de IA também. O que eu quero com aquela IA? Tem que ter IA. Não porque eu ouvi o palestrante falando que quem não tem IA tá fora. Então, talvez até sim. Mas por quê? Então, a cultura tem que estar aberta a essa discussão, inclusive para decidir o momento. Né? Eu estou trabalhando, eu me orgulho muito de poder dizer que eu trabalho com a Agricopel há 3 anos já, 3 anos e meio, e a gente decidiu meter o pé em A este ano, mas a gente já está discutindo isso há 3 anos. E não é falta de dinheiro, ou falta de problema, ou falta de processo, falta de dado. É momento encontrar o problema certo, que seja um fit to purpose, né? Que encaixa para aquilo né? E IA é ferramenta para isso. E agora está indo de maneira assim muito acelerada, porque estruturamos o que precisava ser estruturado, e encontramos a linha certa das coisas que vão trazer resultado. Então, você está na dúvida: a minha cultura está preparada ou não? Prepara a cultura. Ah, o meu Afiado, processo. encaixado. Isso! A minha cultura está preparada. Prepara a cultura. Não, mas eu tenho que implantar já. Não tem. Prepara a cultura. O processo está preparado? Não está. Prepara o processo. Meus dados? Não está. Prepara os dados. Constrói esse roadmap de como tu vai evoluir neste tema que está tão em voga hoje, que precisa evoluir, mas prepara o teu roadmap. E se a tua primeira EA for implantada daqui a um ano, tá tudo certo, mas você fez o caminho direitinho. Não adianta você implantar hoje, semana que vem ter que desimplantar para reimplantar de novo. Entendeu? Dá um passo de cada vez.
mas um passo firme. Não vai escorregar na lama, tomar tombo e perder dinheiro no caminho. É isso aí, não dá para ficar de fora, não dá pra ficar sem, mas também não é para usar como ferramenta única para qualquer coisa, né? Isso. Então, como a gente vem falando aqui ao longo da conversa toda, entender o porquê que você está usando e se realmente é a IA que vai ajudar. E, como a gente falou bem no começo, né, isso faz muito sentido do ponto de vista de planejamento estratégico, né? Tem que ser algo planejado, não algo feito de qualquer forma, né? Muito bem, muito bem. Bom, vamos chegando então ao final do nosso, não vou dizer um episódio, vou dizer uma aula, né, Nathan? Com certeza. Podemos falar que foi uma aula, né? Para nós que estamos aqui, para você que está aí assistindo, sem dúvida alguma, vai sair diferente, com uma visão totalmente diferente do que se tinha até então sobre tecnologia e IA. Valdemar, muito obrigado pela sua presença e vou deixar uma palavra final aí para você, deixar um recado final aí para quem está assistindo. Não, bacana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando um pouquinho da experiência que a gente tem desenvolvido nos últimos 20 anos com IA, né, e aplicando isso na prática, né? E o principal recado, se for ouvir uma coisa só é levada aqui, é cuidado com a ansiedade. Segundo recado forte lá do SXSW, o primeiro foi criatividade. O segundo é cuidado com a ansiedade, né? Porque tem muita gente querendo vender coisa, empacotar coisa, colocar prefixo, sufixo de A em tudo. Dá 2 passos para trás, você não precisa pular de cabeça nessa piscina sem saber a profundidade, sem saber a temperatura. Dá uma sensibiliza primeiro, olha a tua cultura, olha os teus processos, olha os teus dados. Tem coisas que é mais ver e agir. Não vai deixar de liberar a licença ChatGPT para a turma só porque não, o Valdemar disse que tem que esperar 2 anos. Não, né? Tem coisas que é ver e agir. Vai usar, usa versões pagas das coisas, não entra em coisa gratuita, porque normalmente vão levar os teus dados de alguma forma ou de outra. Mas as coisas mais estruturais, vai na cultura, vai no processo, vai nos dados, olha para a estratégia, vê quais são as melhores perguntas para responder. E quando esse cenário estiver bem desenhado, aí sim tu acelera, mete o pé no acelerador e vai com tudo, porque o resultado vai vir. A gente vê aí claramente nas tuas palavras o quanto que tá claro ali para vocês como que isso deve ser feito e o quanto que isso vai impactar no nosso dia a dia, médio e longo prazo, né? Então, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado por ter topado, participado dessa conversa com a gente e espero que o pessoal consiga, a partir disso aqui, realmente fechar aqui agora o notebook ou a tela do celular onde está assistindo esse episódio e ir para sua empresa, ir para sua equipe e discutir isso aí, né? Trabalhar para ver como que vão agir, planejar essa implementação, né? Então, realmente, pessoal aí que está escutando, espero sinceramente que saiam daqui trabalhando para dar um passo a mais e um passo firme, como ele falou, né? Muito bem, então esse foi o segundo episódio do nosso TheCast, informações que geram decisões. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até.